Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. Vídeo de hoje eu quero falar da chance que pode aparecer aí para o Charles do Bronx, o Charles Oliveira, para ele conseguir com mais um combate chegar na cara do gol, para uma disputa de cinturão. Aí você me pergunta, André, de onde você está tirando isso? Eu vou te falar de notícias que saíram recentemente, então vamos para a notícia que depois eu explico aqui o meu raciocínio. Vamos começar falando da primeira. A gente teve aí que o Beneil Dariush, que enfrentaria o Charles do Bronx no dia 3 de outubro, falou que o UFC o avisou de que o Charles estaria fora desse combate por motivos pessoais. Essa informação do Charles estar fora por motivos pessoais já foi confirmada aí por outros sites de mídia especializada, mas ainda não confirmaram que motivos pessoais seriam esses. E será que o Charles fica afastado muito tempo ou ele só não pode lutar essa luta? Então vou considerar que o Charles só não pode lutar essa luta e que ele estaria liberado para lutar logo em sequência, o que seria uma ótima notícia na minha opinião, porque essa luta contra o Dariush era um passo para trás muito grande. O Charles do Bronx estava vindo aí com 7 vitórias seguidas, todas por via rápida, e enfrentar um cara que não está nem no top 10 é uma chance para uma moicanada gigante, e eu sinceramente não vejo por que fazer isso. Ele tem um risco, porque o Dariush é um bom lutador, e recompensa zero, porque o Dariush está lá atrás, então baixa recompensa e alto risco, é uma luta muito ruim. Fico feliz do Charles estar fora desse combate. E falando em luta que está caindo, a segunda notícia também de uma luta que caiu. Essa aconteceria no UFC 254, também é uma luta do peso leve e seria aí entre Tony Ferguson e Dustin Poirier. O Poirier falou aí que não vai enfrentar o Tony Ferguson, que essa luta não vai acontecer porque o Poirier e o UFC não conseguiram chegar aí a um ajuste financeiro. Então o Poirier vai sentar no banquinho dele e esperar a chance dele pelo cinturão. Aí beleza, essas duas lutas que iriam acontecer na Ilha da Luta, os atletas eles estão em treinamento, estão já fazendo campo, que falta pouco tempo para outubro, e estão em condição de se marcarem outras lutas. E baseado nisso, eu acho que abre-se um espaço aí que o Charles pode sim ocupar. Mas eu vou analisar isso agora, falando de um por um do ranking do Top 5, para você acompanhar como é que eu cheguei nesse raciocínio. É só você ficar mais um segundinho no vídeo. Enquanto isso, se inscreve no canal, clica no like para você receber todas as análises desse tipo que saem aqui no canal e todas as notícias do mundo MMA e não ficar desinformado, não deixar passar nada. Mas vamos lá para o ranking da categoria. Primeiro, a gente tem o Gaethje, que vai enfrentar o Nurmagomedov. Essa é a luta aí de unificação dos cinturões. Na minha opinião, a única luta possível quando você tem dois campeões numa mesma categoria. Então é a luta que tem que acontecer. Essa será a luta principal do UFC 254, que acontece na Ilha da Luta. E então, quem vence esse combate, Gaethje ou Nurmagomedov, é importante para definir o que os outros caras que estão no top 5 vão fazer. Todo mundo ali está fazendo movimento como enxadrista, espera sempre a situação acontecer para mover suas peças. Ninguém quer ceder a posição nesse ranking, que é um ranking tão complicado e tão duro quanto da categoria dos leves. E alguns parâmetros aqui. Eu não vou levar em consideração a chance de uma revanche imediata, porque se tem uma revanche imediata caso o Gaethje vença, aí depois tem uma trilogia e a categoria vai ficando parada. Então eu vou considerar que não vai ter revanche imediata nesse caso aí. E a gente vai depois analisando um a um os lutadores aqui do top 5. Vamos começar falando do Dustin Poirier, o Poirier que está em primeiro do ranking. E tirando o Conor McGregor, aliás, eu vou analisar o Conor McGregor à parte também, porque primeiro, o Conor McGregor está aposentado. Segundo, que ele tem o fator de venda de pay-per-view a seu favor. Então eu vou analisar mérito esportivo e o Conor McGregor dá um jeito de bypassar o mérito esportivo sempre por conta da venda de pay-per-view. Então eu vou analisar o Conor McGregor em separado. Tirando o Conor McGregor da jogada, o único que vem de vitória dentro do top 5 é o Dustin Poirier. Então ele já se coloca ali numa posição meio que natural para ser o próximo desafiante depois da luta entre Gaethje e Khabib. Então é uma posição relativamente confortável, mas não é uma posição absoluta, principalmente se quem venceu o combate for o Khabib Nurmagomedov. Embora o Poirier esteja ali vindo de vitória, ele já lutou contra o Khabib em setembro do ano passado, tem um ano essa luta aconteceu, e o Khabib venceu sem deixar nenhuma dúvida. Então, para o Dustin Poirier, seria melhor se o Justin Gaethje se tornasse um campeão, porque aí sim ele poderia avançar para uma nova disputa de cinturão. Mas você me pergunta, se o Poirier está numa posição tão privilegiada, tão confortável, por que ele está aceitando lutar contra o Tony Ferguson que está atrás dele? E um Tony Ferguson que vem de derrota.
Tem dois motivos. O primeiro é que ele se consolidaria como o único cara pronto para disputar o cinturão, porque ele venceria seu maior adversário ali dentro do ranking. Os outros caras estão mais para trás e vencendo o Tony Ferguson, ele fica como basicamente a única opção. E o outro ponto é a grana. É óbvio que o Dustin Poirier estava querendo fazer uma graninha a mais nessa luta aí contra o Tony Ferguson. Tanto estava querendo que o UFC falou, não cara, você quer muito, não vou pagar. E a luta acabou indo por água abaixo. Então eram esses os motivos que o Poirier estava fazendo, mas já que não está conseguindo, ele vai voltar para a situação de conforto dele, que é sentar e esperar no banquinho. Já o Tony Ferguson não pode fazer isso. O Tony Ferguson está vindo de derrota e dificilmente vai para uma disputa de cinturão daí. Eu sei, você vai me dizer que já teve outras categorias de peso em que o cara vindo de derrota foi para uma disputa de cinturão, mas isso não acontece na maioria das vezes, né? Principalmente quando você tem um contender claro vindo de vitória, que está no caso aí à frente do Conor, tá à frente aí do Tony Ferguson no ranking. Então, pro Ferguson ir para uma disputa de cinturão, ele precisa de uma vitória. Se ele ganhasse do Poirier, é a mesma situação. Ele elimina o principal concorrente e fica vindo de vitória. Ele se colocaria bem. Mas não tendo o Poirier para ele lutar, qualquer um que o Ferguson consiga vencer até o top 7, ele fica mais ou menos na mesma situação do que o Poirier, né? Perdeu para o cara que é o campeão e depois venceu um cara que está dentro do top 6, do top 7. Então eles ficariam ali em igualdade de condição. Agora, como eu falei, já que para o Poirier é melhor que seja o Gaethje como campeão, para o Ferguson é o contrário. Para o Ferguson é melhor que o Khabib seja campeão. Porque se o Khabib for campeão, a gente vai ter mais uma vez o casamento da luta amaldiçoada, que não acontece nunca, que é Khabib versus Ferguson. Porque Khabib versus Gaethje é uma luta que aconteceu há pouco tempo e o Gaethje venceu por nocaute. Então, se o Justin Gaethje se tornar campeão, mesmo que o Ferguson venha de vitória, ele vai acabar sendo preterido aí para o Dustin Poirier. Então, esses dois caras são os que estão encabeçando a lista. Mais para baixo do ranking, pulando o Conor McGregor, a gente tem Dan Hooker, que está vindo de derrota, e a gente tem o Charles do Bronx, que está vindo de vitória. O Tony Ferguson precisa de um adversário mais para trás. Ele pode escolher aí um Dan Hooker, pode escolher um Charles do Bronx. E o que eu acho que o Charles do Bronx tem a oferecer a mais do que um Dan Hooker? Primeiro, o Charles do Bronx vem de vitória, e não uma, mas 7 vitórias seguidas, né? E todas por via rápida. O hype em cima do Charles do Bronx é muito alto, então isso pode favorecer da ele ser o próximo adversário aí do Tony Ferguson. E aí, a gente já discutiu o que acontece se o Tony Ferguson vence, mas e se o Charles do Bronx vence? Se o Charles do Bronx vence e vai lá para cima, para o Charles do Bronx, que estaria aí com 8 vitórias na sequência, passando por cima do Tony Ferguson, que é um monstro, colocaria o nome dele completamente em evidência e, digo, até maior do que do Dustin Poirier. Principalmente que para o Charles do Bronx, tanto faz se o campeão for o Gaethje ou for o Khabib, ele nunca perdeu para nenhum dos dois, ele pode fazer esse combate e pode se colocar ali para fazer essa luta, que seria muito, muito interessante. Então, o fato do Charles Oliveira sair da luta com o Dariush e ficar ali como um free agent para poder fazer essa luta contra o Tony Ferguson é extremamente positivo para ele, que com um combate pode cair na cara do gol e já ser o próximo desafiante ao cinturão. Agora, Conor McGregor, que é uma carta fora do baralho, mas entra rapidamente ali e passa na frente de todo mundo, ele está aposentado e eu acho difícil que ele consiga uma luta direta pelo cinturão. Ele já teve luta negada pelo Justin Gaethje, depois que o Gaethje conseguiu ali o cinturão interino. Também o Khabib Nurmagomedov e o Conor McGregor não são os melhores amigos do mundo, então casar uma luta entre eles ali, você vai ter que convencer o Khabib disso. Não sei se vai ser uma coisa muito fácil de acontecer, e parece que o Conor McGregor também está interessado em outros combates. Já falou aí nas suas mídias sociais que ele quer enfileirar os irmãos Dias, né? O Nick Diaz falou aí recentemente que quer retornar ao MMA, então seria luta interessante, lutas milionárias, iam fazer muita grana. E sobre o fato do McGregor estar aposentado, hoje ele soltou um Twitter aí de que a usada foi até o seu iate coletar material dele aí, para ele poder fazer os exames. Ele falou, UFC, que isso? Eu tô aposentado, mas tudo bem,
eu vou deixar vocês me examinarem. É uma clara declaração de que ele está sim no pool de lutadores testados pela USADA e tanto nessa condição ele pode sim ser escalado para fazer um combate e não seria nada ruim para ele colocar mais alguns milhões no bolso enfrentando mais um dos irmãos Dias, enquanto esse bololô na categoria dos pesos leves se desenrola ali em cima. Mas e vocês? Acham que o Charles do Bronx está pronto, que ele consegue fazer essa luta contra o Ferguson e buscar o cinturão? Ou você acha que alguém vai furar a fila, o Poirier que vai, e o Charles do Bronx vai acabar casando uma luta contra alguém lá de trás, correndo o risco de uma moicanada mais uma vez? Coloca nos comentários aqui embaixo, tem outros vídeos para você assistir aqui do lado. A gente se vê na próxima, um abraço, até mais!